Saudamos a todos com a paz do Senhor. Desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede, tá gravando mais vídeo para o canal. Desta vez para nós falarmos da lição do primeiro trimestre de 2021. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A nossa lição 1, a primeira lição que vai ser no dia 3 de janeiro de 2021, a pessoa do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe da lição, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao 18 e o versículo 26. E o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. O objetivo geral da lição, expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Os objetivos específicos, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O primeiro ponto da lição, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, com 3 subpontos. O primeiro, a divindade. O segundo, a personalidade. O terceiro, atributos divinos. O segundo ponto, o Espírito Santo e Jesus Cristo, com seu primeiro ponto, pericórese. O segundo subponto, ele me glorificará. E o terceiro, o efeito prático da pericórese. E o quarto subponto, consubstancial com o Filho. E no terceiro ponto, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O seu primeiro ponto, no mundo, no plano divino da salvação. E no terceiro, na vida humana. E a nossa conclusão. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Você que estiver nos acompanhando aí no canal, você estiver com a sua Bíblia, com a sua lição, também pode acompanhar. Agradecer desde já a todos aqueles que são inscritos no canal, né? Dizer a você muito obrigado. Você que tem visualizado o canal também, muito obrigado por ter visualizado. Continue visualizando, comentando, para nos ajudar. Dizer muito obrigado pelo seu tempo que você está disponibilizando aí para estar visualizando, vendo os vídeos. Você que se inscreveu, continue aí se inscrevendo para nos ajudar, para que nós possamos continuar a fazer mais vídeos da Palavra de Deus. E aqui na leitura bíblica em classe nós vamos fazer agora o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao 18 e versículo 26, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Observe que o Espírito Santo é o Consolador, né? Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é quem faz, quando veio sobre os discípulos, ensinou a eles e lembrou a eles tudo o que Jesus havia falado, né? Para que eles pudessem pregar o Evangelho. Na introdução da lição, ela diz assim: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiência com a manifestação do Espírito de Deus. Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons, manifestações como a glossolalia, ou falar em línguas estranhas. As profecias, as curas e outras operações de maravilhas também fazem parte disso. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Porque a gente sabe que o Espírito Santo aprova, né, de que uma pessoa é batizada no Espírito Santo quando ela fala em línguas estranhas, língua que ninguém conhece, né? Língua que o Espírito Santo concede a cada um, e concede muito dons de profecia, de cura e outras operações de maravilha. Tudo isso o Espírito Santo concede à pessoa que é batizada por ele. E aqui também ele vai, na nossa leitura no textual da lição, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. A verdade prática diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo.
um tema que nós, pentecostais, vivenciamos, tá vendo? Aí no primeiro ponto ele vai dizer aí, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade, sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Primeiro subponto, divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada na Escritura, e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Mateus capítulo 28, versículo 19. Veja aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, né? Mas que são uma só. Né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Prova, por isso que ele diz aí, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, porque o Espírito Santo também é Deus. Né? Por isso que ele diz, a deidade. Não somente na fórmula trinitária, mas a Bíblia revela uma clareza a divindade do Espírito Santo, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, e 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Observe aí na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Que diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tá vendo? Por isso que ele diz aí. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3,16. Que diz assim. Primeira Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito Santo também é Deus. Não é? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus, né? Templo de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 23. João 14 e o versículo 23. João 14, versículo 23, que diz assim, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Tá vendo? Observe aí que ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Tanto o Pai, como o Filho, e o Espírito Santo. Assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em Atos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Deus e o Espírito Santo são a mesma deidade, tudo a mesma coisa. Né? São 3 em 1. Por isso que ele diz, Deus e o Espírito Santo são a mesma deidade. Né? O Deus trino e um. Trino e uno, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 numa mesma pessoa. O segundo subponto ele diz, a personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade, e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade. Entre os demais, o Espírito é inteligente e racional. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, e Romanos 8, 27. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Romanos capítulo 15, versículo 30,
Efésios 4, versículo 30. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia, Atos capítulo 16, versículo 7. Que Paulo queria ir para lá para pregar, mas o Espírito Santo impediu e ele foi para outra localidade. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, tá vendo? É como ele quer, não é como a pessoa quer. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz, na tradução da Bíblia brasileira. Ele faz coisas do jeito que ele quer, não é do jeito que o homem quer. O homem está ali para ser usado por ele, e nem toda vez. Por isso que ele faz as coisas dentro da vontade do Espírito de Deus. Deus é que tem a vontade primordial, e ele age como ele quer, dá o dom que ele quer, de cura, de prodígio e maravilha, como ele quer, como ele bem entende. Terceiro, atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios no poder do Espírito Santo, Romanos 15, verso 9. E a fonte de poder e milagre, Mateus 12, versículo 28 e Atos 2, versículo 4. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. Assim como o coração humano, é Ezequiel 11:5 e Romanos 8, 26 e 27. As coisas do futuro, João 16 e 13, Atos 20, verso 13. Isso por ser onisciente, ele possui atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, Hebreus 9, verso 14. É o Criador do ser humano e do mundo, Jó 26, 13, 33, verso 4 e Salmo 104 e 30. E também o Salvador, Efésios 1:13, Efésios 4:30, Tito 3:4 e 5. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Romanos 15, versículo 16, João 14:26, Efésios 1:17 e João 5, verso 6. Não vou comentar os versículos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí você na sua casa, pega a sua Bíblia e vai dando uma olhadinha nos versículos, porque senão o vídeo fica muito longo e você não vai querer assistir. E nosso segundo ponto fala o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Veja que é a união de três pessoas distintas, né? Iguais em glória, poder e majestade. É três em um. Pericorese. Pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. E em outro momento ele diz a Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Evangelho de João, capítulo 14, verso 10. O Espírito está também nessa trindade, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Veja que os três estão sempre unidos. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sempre são uma só, uma trindade. O Espírito está também nessa trindade. Ele me glorificará. Evangelho de João, capítulo 16, verso 14. Houve época em que nós assembleamos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Evangelho de João, capítulo 16, verso 14. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. Evangelho de João,
capítulo 17, verso 5. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Claro que o Espírito Santo ele pode ser adorado da mesma forma que adorado a Deus, adorado a Cristo, porque são todos um só. E muita gente achava que não era certo glorificar o Espírito Santo, não, mas pode sim glorificar. No terceiro subponto, ele diz o efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Efésios capítulo 3, verso 3. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E, igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 e versículo 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Quer dizer, pode ser adorado tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Todos eles podem ser adorados. Não tem preocupação de adorar um outro, não. Porque quando está adorando Jesus, está adorando Deus. Quando está adorando Deus, está adorando Jesus. Quando está adorando Deus, está adorando o Espírito Santo. Quando está adorando Jesus, está adorando o Espírito Santo. Todos estão sendo adorados. Está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer das outras duas pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Ou você adora um, ou você adora todos os três, vai adorar da mesma forma. O quarto subponto, consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. Da mesma substância, da mesma forma que Jesus é, o Espírito Santo também é. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, verso 26, o Filho é consubstancial com o Pai. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Romanos, capítulo 8, verso 9. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador, verso 16. A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Jesus, Espírito Santo, Deus, são tudo da mesma substância, tudo da mesma forma. Por isso que ele diz, o Pai vos enviará aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Tá vendo? Enviará no nome de Cristo. Viu? E aqui no terceiro ponto, ele vai dizer, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Primeiro ponto, no mundo. Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Veja que o Espírito Santo já estava ali, se movendo sobre a face das águas, que era o Espírito de Deus ali, pairando, olhando tudo. Ele já estava lá na criação. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Enviais o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104 e 30. Tá vendo? A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico, um diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa e outros. Tudo o Espírito Santo está ali agindo na vida do ser humano, dando livramento, abençoando, dando inteligência, dando sabedoria. Tudo o Espírito Santo está aí atuando na vida do ser humano no mundo, porque ele foi enviado para isso. O segundo ponto ele vai dizer, no plano divino da salvação.
Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, e inspirou os profetas, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés, número 11, 25, e dos demais heróis de Israel, como Otoniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Juízes, capítulo 6, versículo 34, Juízes, capítulo 14, versículo 6, 1 Samuel 16 e 13. Nesses eventos todinho teve a participação do Espírito Santo. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele quem nos leva a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Vamos ver aí 1 Coríntios 12 e 3, versículo 3. 1 Coríntios 12, versículo 3. Que diz assim: portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o pecador até Jesus, pois é Ele que nos leva a Cristo, tá vendo? É Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, do 1 a 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Evangelho de João capítulo 14, verso 16. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e das manifestações dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, verso 4 a 11. A gente sabe que o Espírito Santo, ele veio para consolar os discípulos que estavam tristes com a partida de Cristo e para auxiliar eles na propagação do Evangelho, né? Para ensinar eles e a lembrar eles tudo que Jesus havia falado, para que eles pudessem sair para pregar o Evangelho, porque senão, se o Espírito Santo não viesse, se Jesus não tivesse ido, o Espírito Santo não tinha vindo, e ele teve que ir para ele vir, para ele auxiliar os discípulos. E a gente vê que ele está aí, atuando ainda hoje, no meio do povo, fazendo milagre, prodígio, maravilha, tendo aí o fruto do Espírito derramado na vida de cada um dos crentes. Tudo isso é ação do Espírito Santo. Na conclusão da lição diz assim: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco. Tá vendo? Estudar sobre o Espírito é estudar, e estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco, porque com Cristo, né? Relacionamento conosco em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala, ele nos orienta, ele nos ensina, e é uma ligação direta nossa com Deus, porque o Espírito Santo é de Deus. Então, nós temos que ter essa ligação com ele, para aprender cada vez mais dele, deixar ele nos ensinar. Mais uma vez, agradecendo a você que se inscreveu no canal, você que tem visualizado. Continue aí curtindo, continue nos ajudando. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe lá o seu curtida, que é para nos fortalecer cada vez mais, que nós possamos cada vez mais estar gravando mais vídeo para você. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.